Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, tema principal, primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. O evangelho de hoje, inclusive, traz, na passagem, sobre um jovem rapaz muito rico. E esse jovem rapaz muito rico chegou em Jesus Cristo e perguntou para Jesus, como é que ele tinha que fazer para chegar no reino dos céus, E aí Jesus explicou para ele sobre todos os mandamentos, que ele cumprisse todos os mandamentos. E esse jovem falou assim: mas eu já estou fazendo tudo isso, o que mais eu posso fazer? E aí Jesus disse para ele: venda tudo o que você tem, doe para os necessitados e depois me siga. O jovem voltou para casa triste. E a gente se pergunta, será que Jesus é contra a riqueza? Será que Jesus é contra termos dinheiro? Acumularmos riqueza? E a resposta é não. Jesus não é contra a gente ter dinheiro, ter bens materiais. Mas um detalhe que a gente precisa prestar atenção nesse caso, nessa passagem do evangelho do dia de hoje, é que o jovem foi embora triste depois do pedido de Jesus. E se ele ficou triste, porque provavelmente para ele ser salvo ele teria que vender as coisas, é porque ele está muito apegado àquilo que ele tem. Ele ficou muito triste porque ele estava muito apegado no acúmulo de riquezas. Prova de que Jesus não é contra o acúmulo de riquezas é que para Zaqueu ele não pediu. Zaqueu também era rico e ele não pediu para Zaqueu vender tudo que tinha, desapegar de tudo que tinha. Mas Jesus conhece o nosso coração, assim como ele conhecia o coração daquele jovem rapaz rico que fazia tudo o que os mandamentos pediam. Mas tinha uma coisa que ele era muito apegado, e Jesus não precisou arrancar a palavra dele para ele entender. Jesus soube naquele momento. Jesus, como Deus, sentiu que tinha uma coisa que precisava ser corrigida no coração daquele jovem rapaz muito rico. Ele não tinha culpa de ser rico, mas a culpa estava em ele estar muito apegado àquilo que não é Deus. E agora a gente traz mais um trecho bíblico aqui, só ilustrando a passagem de hoje. É muito importante que você acompanhe o evangelho do dia, A Lácteo Divina, que o Jean Lucas trouxe aqui há um tempo atrás. É muito importante que você faça esse acompanhamento, porque na Lácteo Divina é onde são palavras que saíram da boca de Jesus. São passagens e parábolas e orientações que saíram da boca de Jesus. Isso é muito importante, estarmos cientes daquilo que Jesus disse lá naquele tempo e que continua ecoando até hoje nas nossas vidas. A gente vai agora, continuamos em Mateus, agora capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro e riquezas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus não está condenando quem é rico. Aqui, Jesus não condena quem acumulou riquezas, mas ele condena aquele que serve o dinheiro, a riqueza a todo custo, que tem apego à riqueza, ao acúmulo disso. Aquele que tem o medo mortal, que é aquele desespero mortal que você talvez já tenha conhecido alguém que perdeu tudo e depois resolveu tirar a própria vida. Essa é a condenação. Servirmos a um Deus que não seja o Deus Criador. Ou então, querermos servir os dois ao mesmo tempo. Não existe possibilidade alguma de querermos entrar no reino dos céus adorando a outro sentido que não é o sentido que Deus quer na nossa vida. E aí a gente volta lá para a passagem do evangelho. Não adianta escondermos isso. Aquele jovem rapaz muito rico
cumpria todos os mandamentos. E aí a gente transfere para a realidade de hoje. E aí a gente começa a refletir, poxa, eu vou à igreja todos os domingos ou todos os dias que eu preciso ir à igreja, eu faço o meu jejum, eu faço a Lácteo Divina, eu oro todos os dias antes de sair de casa, quando eu volto para casa, eu oro todos os dias quando eu vou comer, eu, agradeço tudo aquilo que Deus me dá, mas quando chega na hora do vamos ver, algum sentimento que está no nosso coração enraizado, Deus conhece. Aquele jovem rapaz cumpria tudo aquilo que se podia ver, mas faltava aquilo que se pode sentir. E o amor de Deus a gente sente. O amor de Deus a gente vive e sente. E o coração daquele jovem rapaz ficou triste na hora de ir embora, porque ele estava apegado em algo. E ficou triste porque Jesus pediu para ele cumprir algo e ele não queria desapegar. Hoje uma reflexão muito importante. Temos que sentir um amor primeiramente àquele que nos deu a vida, aquele que nos criou, e não servirmos a dois deuses ao mesmo tempo. Vamos direto para a Bíblia, amém. Olha, em João 13, capítulo 13, versículo 35 diz: se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Olha, eu estava ouvindo uma conversa ontem e falava de um jovem rapaz que na infância, ele teve muito problema com o pai, com os irmãos, era uma família com muitos irmãos. Essa pessoa me contou essa história, essa pessoa assistiu na TV, o testemunho. Acho que foi no canal da Canção Nova, se eu não me engano. E essa pessoa dizia, olha, quando eu era muito jovem, a gente sofria muito com meu pai. O pai tinha problema com alcoolismo, ele era muito trabalhador. Isso não tinha como negar, ele trabalhava muito, E até em uma parte do testemunho ele falava assim, na época a gente costumava comer arroz de terceira, era tipo como se fosse uma queirinha, Sim. Misturava com outro tipo de alimento, misturava tudo e aquilo era mistura, O pessoal costuma falar mistura. E aquilo que sustentava. E essa pessoa, esse pai de família trabalhava com obras, mas o álcool foi distanciando ele de pessoas de confiança. As pessoas foram perdendo a confiança nele porque viam ele, sempre alcoolizado, tinha problema, com bebida, era muito difícil. Era muito difícil. Quando essa pessoa, esse pai de família se aproximavam, falavam, olha fulano de tal lá, bêbado de novo. E pararam de confiar nele. Pararam de convidar ele para novos serviços. E aquilo, claro, que foi trazendo dificuldade para a família. Como que ele conseguiria arrumar um novo emprego, sendo que ele estava sendo conhecido como uma pessoa que ingeria bebida alcoólica, as pessoas não confiavam mais. Depois de um tempo, aquilo foi mudando, a realidade foi mudando, ele conseguiu se afastar da bebida alcoólica, tudo foi dando certo para aquela família, foi se reestruturando mais uma vez, foram ganhando dinheiro, foi ganhando forma. Eis que um filho disse o seguinte, ele falou bem assim, poxa, o que eu deveria fazer agora? Vendo que meu pai estava bem, estava tudo certo, eu precisaria o quê? Agradecer, Eu precisaria retribuir isso com o próximo. Deu certo, Jesus salvou minha família. Sabe o que eu fiz? Eu fiz isso que eu tô falando? Eu fui lá, agradeci, eu, estendi a mão ao próximo? Não. Isso era o certo a se fazer, mas eu não fiz isso. Ele partiu pro lado do egoísmo. Falou que atravessava um rio segurando a pedrinha na mão e não ajudava o próximo. Mesmo tendo esse testemunho vivo dentro da própria casa. Esse testemunho é de uma pessoa muito famosa, Padre Fábio de Mello. Foi ele quem contou essa história em um programa de TV, na Canção Nova, na qual ontem uma pessoa de um coração muito bom me contou também e hoje eu tô contando aqui no rádio para que você leve essa mensagem adiante. Ele já testemunhou várias vezes falando do pai dele, sobre a mãe também, uma história bem longa. Eu tô resumindo aqui, Tô resumindo, mas isso tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje. Às vezes somos salvos, a gente recebe essa experiência, a gente recebe esse amor incondicional. Jesus vai lá e cura, tá aqui. A cura que você e a tua família estavam esperando. O amor que tudo suporta, tudo crê, tá aqui, tá tudo bem com vocês. E agora? Parte de você, da tua família. Vai lá e continue essa corrente do bem. Estenda a sua mão. Um momento esse que às vezes não acontece. Você fala, poxa vida.
Ah, mas era só alguém me pedindo uma moeda ali na esquina, era só alguém pedindo um quilo de alimento na próxima casa, quem sabe ele consegue. Ah, não é assim. Não é assim. Que nesta segunda-feira a gente possa reconhecer essas falhas. E que a gente possa reconhecer os milagres já vivenciados pela nossa família, pela misericórdia de Jesus Cristo conosco. Que a gente possa, então, ser bem claros e diretos nessa reflexão hoje. Você que recebeu essa cura, esse amor incondicional, e que a gente possa também refletir profundamente e admitir como foi, né? O Padre Fábio de Mello, ele chega no ponto-chave do testemunho da história, contando que Jesus foi lá, restaurou, deu tudo certo. A confiança voltou no momento em que o pai resolveu largar a bebida, que o pai resolveu reestruturar aquela casa mais uma vez. A confiança, né? Voltou naquele lar, voltou para aquelas pessoas que começaram a convidar o pai dele novamente para o trabalho. Ele tinha o talento da construção, da reforma, tudo começou a dar bem. Quanto mais a gente trabalha, o dinheiro foi chegando naquela família, foi se reestruturando. Momento em que era o momento de retribuir. Ele mesmo admite, poxa, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Pra gente fechar, mais uma vez então, a gente vai lá para a Bíblia que, claro, né? Tem muito com certeza a nos dizer, os versículos que o Martin trouxe aqui também. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Vamos começar a semana dessa forma. Amém. Coloque Deus no centro neste momento. Aquilo que você está apegado, se liberte disso. Trate o primeiro mandamento como o mais importante aqui. É o primeiro pedido. Ame a Deus sobre todas as coisas. Seja a cruz o centro, seja Deus o centro de tudo, de todas as suas outras coisas que você tem. E como Jesus pede, a gente cumpre e com certeza chegaremos cada vez mais perto dele, tá bom? A gente ora para Deus. Senhor Jesus, seja o centro da nossa vida, Jesus. Seja o centro de todas as tomadas de decisões. Tira tudo aquilo que o nosso corpo fica pedindo a todo momento para que a gente consiga agradar somente a Ti, para que a gente consiga obedecer aos Seus pedidos, para que a gente se apegue àquilo que a gente sente, talvez não se apegue àquilo que a gente vê. Estava assistindo um filme ontem e uma cena, a moça que era bastante religiosa estava conhecendo um rapaz que não era muito religioso e ele falou, como é que você consegue se importar com alguém que você não vê? E ela usou um pensamento bem simples de entender, né? Deus é como um vento para mim, eu não vejo ele, mas eu sinto ele. Eu sinto e me faz bem. O vento faz bem para ela. O vento é Deus, quer fazer o bem para você também. Sinta a presença dele. Tu és o centro. 7h49. Bom dia. Bom dia.